Bom, estamos de volta aqui para mais uma aula. Hoje vamos começar a parte de contagem, a parte de análise combinatória, né? Certo? Hoje vamos falar mais precisamente dos princípios fundamentais de contagem, da multiplicação e da soma. E para a próxima aula a gente continua com permutação e combinação, certo? Então, na aula de hoje a gente vai ficar só nesses dois temas, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos começar aqui, ó, com a importância. A análise combinatória é o ramo da matemática que estuda os métodos de contagem, tá certo? Aí, ó, contar, claro que é importante, porque o nosso ambiente tem recursos limitados, né? Então, a gente precisa saber o que a gente vai usar, como a gente pode usar para otimizar e etc, tá certo? Por exemplo, aí temos aqui que no nosso trabalho a gente pode criar sistemas, computadores, todos têm recursos finitos, por isso que é preciso saber contar, tá certo? Então, vamos lá. A contagem nos ajuda a responder questões como, olha aí, quanto espaço de armazenamento um determinado banco de dados usa? Por exemplo, quantos usuários uma determinada configuração de computador pode usar? Perfeito? Então, quantos cálculos são efetuados por um determinado algoritmo, né? Tá certo? Porque aí a gente, às vezes, a gente quer precisão nos resultados. Então, a gente tem que saber qual o máximo de cálculos para que a minha precisão seja a melhor possível, né? Que eu possa incluir em um algoritmo, em um programa que eu esteja fazendo, um sistema, né? Que tem vários programas, por exemplo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, o primeiro, nós vamos falar do princípio fundamental de contagem. No que consiste? Bom, eu acho que a gente fazendo um exemplo, a gente tem uma ideia bem precisa do que consiste, do que é o princípio fundamental de contagem. Perfeito? Então, vamos ao nosso exemplo. Suponha que uma criança pode escolher uma bala e um chiclete entre uma bala rosa ou uma preta e um chiclete amarelo, verde ou branco, né? Ele só pode escolher um de cada, uma bala e um chiclete. Então, a gente quer formar... A ideia é como se a gente fosse formar conjuntos com isso, tá certo? De quantas maneiras diferentes a criança pode escolher? Aí aqui tem um esquema que é chamado de árvore de decisão, né? Por exemplo, a escolha consiste no seguinte: nas balas, ele pode escolher entre uma rosa e uma preta, tá certo? Então, ele tem duas opções de escolha, tá ok? Bom, aí suponha o seguinte, que ele escolheu a bala rosa, né? Quantas escolhas ele pode fazer só com a bala rosa, né? Escolhendo em seguida o chiclete, tá certo? Ele pode ter uma bala rosa com uma amarela, tá certo? Né? Aqui eu coloquei no conjunto só as iniciais para a gente ver direitinho como é que a coisa vai funcionar, tá certo? Então, ó, com a bala rosa, ele pode escolher um chiclete amarelo ou, com a bala rosa, um chiclete verde ou ainda, com a bala rosa, um chiclete branco. Então, aqui, ó, só com a bala rosa, ele tem 3 opções de escolha, né? Ó, porque pode ser a bala rosa com um chiclete amarelo, a bala rosa com um chiclete verde ou a bala rosa com um chiclete branco. Aí com a preta, a ideia é similar. Ele também vai ter 3 opções de escolha. Por quê? Porque são 3 chicletes. Ele pode escolher a bala preta com um chiclete amarelo, a bala preta com um chiclete verde ou ainda a bala preta com um chiclete branco, né? O total, ó, são uma, duas, opa, voltando aqui, ó, uma, voltando aqui, nós teremos, acho que ficar com ponteiro é melhor, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 opções de escolha. Que, na verdade, ó, é o número de balas, que são 2, multiplicado, ó, pelo número de chicletes, que estão 3. Ó. Aí deram 6 opções de escolhas. Tá certo? Aqui, ó. A escolha pode ser feita de 6 formas diferentes e a ordem de escolha não faz diferença, né? Ó. Como assim a ordem de escolha não faz diferença? Porque eu podia pensar de outra maneira. Ó. Eu podia pensar como? Eu podia pensar assim, ó. Olha só.
né? Podia ser escolhido primeiro os chicletes, né? Então, podia ser escolhido primeiro o chiclete, né? Então, eu teria aqui, um chiclete amarelo, né? Colocar aqui o A de amarelo, tá certo? Que eu podia escolher esse chiclete amarelo com uma bala rosa ou uma bala preta. Aí eu teria o conjunto que era o seguinte, AR e o conjunto AP. Perfeito? Tá ok? Então, aqui, essa é a linha das balas, como antes, e essa é a linha dos chicletes. Perfeito? Bom, mas eu também tenho um chiclete verde, né? Eu tenho um chiclete verde. Então, para o chiclete verde, eu também vou ter duas escolhas, porque eu posso escolher a bala rosa para o chiclete verde, né? Ou a bala preta, formando mais dois conjuntos, né? Seria VR, verde, rosa, e VP, que é o chiclete. Aqui eu cometi um equívoco, deixa eu só arrumar aqui, que eu estou fazendo certo, mas aqui eu escrevi errado, né? Eu escrevi como aquela primeira opção. Aqui são chicletes. E aqui, que é a linha das balas. Tá certo? Bom, tenho mais uma opção de chiclete, que é o chiclete branco, né? Então, eu também podia tomar aqui, o chiclete branco com a bala rosa, tá certo? Formando o conjunto bala branca, chiclete branco e bala rosa, ou uma bala rosa, ou uma bala branca ainda, né? Desculpe, com um chiclete branco com uma bala preta, perdoe os lápis, tá certo? Aí veja que, no final das contas, o resultado é o mesmo, né? Porque eu tenho ainda 3 chicletes que eu preciso multiplicar aqui por 2 balas brancas, que dão 6 opções, né? Então, eu tenho 6 opções de escolha para escolher o chiclete e a bala, tá certo? Tá ok? Novamente, né? Então, não importa a forma que você construa esse esquema, que é chamado de árvore de decisão. Árvore de decisão, não importa a forma como que você vai escolher, o resultado vai ser sempre o mesmo. Perfeito? Tá ok? Então, deixa eu apagar, acho que ficou bem claro, né? Então, aqui o que nós tínhamos antes, né? Então, desta maneira ou da outra de agora a pouco, o resultado será o mesmo, que são 6 maneiras de escolher. Tá certo? Então, no que consiste o princípio da multiplicação? Se existem N1 resultados possíveis para um primeiro evento, N2 resultados possíveis para um segundo evento, né? Que é o caso anterior. Eu tinha 2 eventos, um era a escolha da bala e o outro era a escolha do chiclete. Então, seria o N1 e N2, que no caso o N1 seria 2 balas e o N2, 3 chicletes, tá certo? Então, repetindo. Se existem N1 resultados possíveis para um primeiro evento e N2 resultados possíveis para um segundo evento, e a gente ter vários eventos, o evento N3, N4, N5, com N3 resultados, com N4 resultados, né? Formando um total de K eventos, né? Onde NK é o resultado do último evento, né? Que é o késimo evento. Então, existem N1 vezes N2, vezes N3, vezes N4, até NK, né? Resultados possíveis para uma sequência de K eventos. Perfeito? Então, se você tem uma sequência de K eventos, cada um com um resultado diferente, né? Que eu estou dando aqui para N1, N2, N3, N4, até NK resultados, né? Se você quer fazer
todos os resultados possíveis, né, envolvendo todos os eventos, então você tem N1 vezes N2 vezes N3 vezes NK resultados possíveis. No nosso caso, ó, como eram apenas 2 eventos, né, ó, um com 2 possibilidades e outro com 3, aí 2 vezes 3, 6. Ou o contrário, 3 vezes 2, 6, dando no mesmo resultado. Perfeito? Então, vamos ver mais um exemplo aqui, ó, sobre o princípio da multiplicação. A última parte de um número de telefone possui 4 dígitos, né? Dígito é a mesma coisa que algarismo, não esqueça. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Tá certo? Né? Então, vamos lá. A última parte de um número de telefone possui 4 dígitos, algarismo. Quantos desses números de 4 dígitos existem? A ideia é fácil, né? Você vai ter assim, ó, 4 posições, digamos. Tá certo? Que são os dígitos, né? Ok? Aí, quantos números eu posso formar? Ora, né, pelo que está dizendo aqui, ó, cada posição, cada dígito é um evento. Tá certo? Cada posição, cada dígito é um evento. Na primeira posição, o meu evento tem 10 possibilidades. Por quê? Porque eu posso usar os algarismos de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer um dos 10. Então, eu tenho 10 escolhas. Tá certo? Mas para a segunda, faz alguma diferença eu ter escolhido a primeira para escolher a segunda? Também não. Eu posso escolher qualquer um dos 10. Então, de novo, eu tenho 10 escolhas. Para a terceira posição, como é que eu farei? Novamente, eu tenho 10 escolhas. Para a quarta posição, aí, novamente, eu tenho 10 escolhas possíveis. Perfeito? Né? Para cada um dos dígitos, que são cada um dos meus eventos, eu tenho 10 escolhas possíveis, tá certo? Como o resultado é o produto das possibilidades, né? Ó, são o N1, N2, N3 e N4, né? Ó, então, se é o produto das 4 possibilidades, isso vai dar 10.000 números diferentes, né? Ó, a última parte do número de telefone possui 4 dígitos. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Existem 10.000 números, né? 10.000 possibilidades, de 0000 até 9999. São 10.000 possibilidades. Perfeito? Então, olha só. Então, é assim que você faz para encontrar o resultado de maneira bastante rápida e fácil, né? Que é o mesmo seguinte, ó. Você, com o 0, você tem quantas possibilidades? 10 possibilidades, porque você pode usar o 0 com 0, o 0 com 1, o 0 com 2, etc., até o 0 com 9. Perfeito? Então, ó, aqui, ó, só aqui eu tenho 10 possibilidades, tá ok? Aí, com o 1, mesma coisa, né? Com o 2, mesma coisa, tá certo? Então, ó, aí aqui, ó, eu vou lá de novo, né? Ó, aí, com esse 0, eu vou ter 10 possibilidades de novo, tá certo? Aí, ó, com esse 0, aí 10 possibilidades, eu vou ter 10 possibilidades de novo. Aí 10 vezes 10 vezes 10, 1.000. Aí a mesma coisa para o 0, para o 1, para o 2, então mais 10, né? Então, 10.000 vezes 10 dá 10.000 possibilidades, como você pode ver. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, ó. Tá certo? Então, são 4 dígitos. Foi assim que eu pensei. Né? Para a primeira posição, eu tenho 10 possibilidades, porque eu posso escolher qualquer número de 0 a 9, né? Essa escolha influencia na próxima escolha? Claro que não, porque para a segunda posição eu posso escolher qualquer número de 0 a 9 também. Essas duas escolhas influenciam na terceira posição? Também não, porque eu posso escolher qualquer número de 0 a 9 sem nenhum problema, né? E a mesma coisa para a última posição. Então, o meu resultado é o produto das possibilidades de cada posição. 10 vezes 10 vezes 10, que é 10.000 números diferentes. É isso que existe. Tá ok? Então, vamos ao próximo, né? Vamos ao próximo, certo? Exemplo 3. Com relação ao exemplo 2, que é o anterior, né? Números de 4 dígitos, quantos números existem se não pudermos repetir dígitos, né?
Aí, vamos lá, vamos lá. Então, são quantos dígitos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Exemplo 2 são números de 4 dígitos, né? Novamente, tá certo? Só que assim, eu não posso repetir, né? Porque no anterior havia a possibilidade de ter o número 0000, havia a possibilidade de ter o número 2, 2, 3, 5, havia a possibilidade de ter o número 4, 5, 7, 7, havia a possibilidade de ter o número 1, 9, 9, 9, tá certo? Havia a possibilidade de ter o número 1, 2, 3, 4, tá certo? Isso aqui são as possibilidades que haviam no anterior. Por isso que a gente obteve 10.000 resultados possíveis. Nesse não. Ó. A ideia é diferente. Eu não posso repetir número, né? É algarismo, é quando eu for criar um número, né? Então, para esse nosso novo exercício, ó, esse aqui, ó, não entra, esse aqui não entra, esse aqui não entra, esse aqui não entra. Só vai entrar números assim, ó, onde não repete, ó, 8, 3, 5, 7, né? Ó. Por exemplo, 9, 1, 2, 0, tá certo? 3, 0, 1, 7, 7, só até 7. Tá certo? Então, serão números assim, ó, onde não há repetição de algarismos, né? Ó. Por isso que esses outros aqui, ó, não valem para esse novo exercício, né? Ó. Então, vamos lá. Bom, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer um dos 10. Então, eu tenho 10 possibilidades. Tá certo? Aí eu tenho 10 possibilidades. Então, isso aqui, ó, são a quantidade de possibilidades, né? Ó, de cada evento. Tá certo? Então, ó, no primeiro evento, eu tenho 10 possibilidades. Agora aqui, ó, para o segundo evento, eu terei quantas possibilidades? Bom, diferente do anterior, aqui tem um problema. Porque como eu posso escolher entre 10, eu posso escolher qualquer um, né? Digamos que eu escolhi, por exemplo, né? Eu escolhi para colocar aqui o número 5. Tá certo? Bom, se eu escolhi o 5, aí para cá, ó, como não pode repetir, ó, aí eu não posso mais incluir o 5. Perfeito? Aí eu não posso mais incluir o 5. Aí como é que eu faço? Bom, se eu não posso mais incluir o 5, ó, sobraram quantos para eu escolher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu tenho 9 possibilidades. Eu tenho 9 opções de escolha para a segunda posição. Perfeito? Tá ok? Por quê? Porque eu não posso escolher mais o 5. Então, eu tenho que excluir o 5. Então, sobraram 9 opções de escolha. Tá certo? Bom, mas quando eu escolher esse cara aqui, ó, aí nem esse que eu escolhi aqui e nem esse que eu escolhi aqui para essa segunda posição, ó, pode ser escolhido aqui para o terceiro evento, para a terceira posição. Tá certo? Aí vamos pensar assim, ó, para fixar a ideia. Vamos pensar que eu escolhi, digamos, aqui, ó, o número, sei lá, o número 0. Então, escolhi para colocar aqui o número 0. Bom, aí eu não pode ter 0 aqui nem aqui, né? Então, o 0 não é mais uma opção de escolha. Tá certo? Como o 0 não é mais uma opção de escolha, aí eu lhe pergunto agora. Eu fiquei com quantas possibilidades de escolha? Olha só, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de escolha, né? É só ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora 8 possibilidades de escolha. Tá certo? Então, ó, eu posso escolher qualquer um dos 8 que sobraram agora, né? Qualquer um deles. Perfeito? Tá ok? Tá? Aí, novamente, escolhido aqui o cara daqui, ó, esse cara, né? Este aqui que eu escolhi aqui, este aqui, ó, que eu escolhi aqui,
e este aqui que eu escolhi aqui, ó, eu não posso repetir nenhum dos três aqui. Tá certo? Então, eu fico com quantas possibilidades de escolha agora? Ora, digamos que aqui, para essa terceira posição, para esse evento, né, ó, eu tenha escolhido, né? Vamos colocar aqui, ó. Digamos que eu tenha escolhido, sei lá, o 8. Escolhi o 8. Ah, então, ó, eu não posso mais contar com o 8 para colocar aqui, né? Ó. Tá certo? Eu não posso mais contar com o 8. Nem com o 8, nem com 0, nem com 5. Tá certo? Agora eu fiquei com quantas possibilidades de escolha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfeito? Agora eu fiquei com 7 possibilidades de escolha. Tá ok? Agora eu fiquei com 7 possibilidades de escolha. Pronto, aí não tem mais problema, que eu já escolhi os 4 números, né? Então, olha só. Então, ó, para o primeiro evento, eu tenho 10 possibilidades de escolha, porque eu podia escolher qualquer um dos 10. Escolhido o cara daqui, eu não posso repetir ele aqui. Então, agora eu só tenho 9 opções de escolha. Tá certo? Escolhido os dois primeiros, né? De 10, eu tirei 2, né? Porque eu já estou usando os 2. Então, eu fico com 8 opções de escolha. Tá certo? Dos 10 algarismos iniciais, eu já usei 3. Então, agora, para a última posição, eu fico com 7 opções de escolha. Como é que eu vou achar o resultado? Aí é só multiplicar a quantidade de possibilidades de cada evento, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, perfeito? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E isso vai dar 5.040 possibilidades, ou seja, 5.040 números diferentes. É isso que eu vou ter, que eu vou poder criar aqui, né? Tá certo? Eu posso criar 5.040 números diferentes, utilizando os 10 algarismos conhecidos, né? 5.040 números diferentes de 4 dígitos, sem repetir algarismos ou dígitos para criá-los. Tá certo? Então, acho que a ideia é essa. A ideia é simples. Aí não esqueçam, né? Não esqueçam que o aviso é o de sempre. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato pelo WhatsApp, pelo SIGA, tá certo? Ou pelo e-mail, tanto faz, né? Já conhece o meu e-mail também, tá certo? Então é isso daí. Ó. Aí vamos ver. Ó. E aqui está resolvido, né? Então são 4 dígitos, como antes. Só que, veja bem, eu não posso repetir. Se eu não posso repetir, como a gente já sabe, eu tenho 10 opções de escolha para a primeira posição, 9 para a segunda, 8 para a terceira e 7 para a quarta, multiplicando tudo e obtendo 5.040 números diferentes, né? Pelo princípio da multiplicação. Tá certo? Então, você vê que a ideia é bastante natural, é bastante simples. Né? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Olha só esse aqui. Seja S um conjunto finito, denotamos por 2 barras S, né? Ó, vamos usar esse símbolo para denotar o número de elementos de S, né? Se o S é um conjunto finito qualquer, tá certo? Qualquer, não importa. Vamos simbolizar isso aqui, o número de elementos de S. Então, o número de elementos do conjunto S é obtido assim, 2 barras com S entre elas, tá certo? Tá ok? Agora vamos ao enunciado do nosso exemplo. Se A e B são conjuntos finitos quaisquer, então o produto cartesiano de A e B tem exatamente o número de elementos do produto cartesiano de A por B, tá? O número de elementos, né? O número de pares, né? Tá certo? Que eu posso obter com A cartesiano B é exatamente igual ao número de elementos de A multiplicado pelo número de elementos de B, né? Isso a gente já até viu lá quando a gente está falando de conjuntos, nos nossos exemplos. Tá certo? Mas aqui a gente vai provar, né? Pelo nosso axioma lá, né? Que nós postulamos, né? Que pelo princípio da multiplicação, né? Se você tem 2 eventos distintos, né? A gente viu para um K, então para o K igual a 2 eventos distintos, tá certo?
e você precisa fazer uma escolha para cada evento, então você pode fazer, né, essa dupla de escolha, tá certo? Com o produto de possibilidades de cada evento. Tá ok? Então vamos provar que isso é verdade. A ideia é simples, né? Olha aí. Demonstração. Sabemos que A cartesiano B são todos os pares ordenados, onde a primeira componente é um elemento de A e a segunda componente é um elemento de B, como a gente sabe, né? Então, são duas posições, né? A primeira e a segunda. E o cara daqui é sempre um elemento do A e o cara daqui é sempre um elemento do B. Perfeito? Então, a gente pode tratar como antes, que aqui é um evento e aqui é outro evento. São dois eventos independentes, nenhum depende do outro. Então, quantas possibilidades de pares ordenados, ou seja, quantos pares ordenados eu posso obter? Ora, é fácil. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? O número de elementos do A. Para a segunda posição, eu tenho quantas possibilidades? O número de elementos de B. Então, o número total é só pegar o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, como diz o princípio da multiplicação. E fica demonstrado que o número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui está só formalizado. Podemos, então, formar os pares como a sequência de dois eventos distintos para cada componente. Perfeito? Como a gente acabou de falar. Assim, para a primeira componente, né, para o primeiro evento, temos o número de A elementos possibilidades. E para o segundo componente, ou evento B, temos o número de B elementos de possibilidades. Segue do princípio da multiplicação que o total de possibilidades é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que é o produto de possibilidades de cada evento. Perfeito? Então, é assim que a gente vê uma maneira de provar, né, que o número de elementos do produto cartesiano é o número de elementos do primeiro conjunto vezes o número de elementos do segundo conjunto. Tá certo? Vamos lá. Princípio da adição. Né? Então, vamos olhar aqui esse exemplo. Né? Suponha que queremos selecionar uma sobremesa entre 3 tortas e 4 bolos. De quantas maneiras isso pode ser feito? Né? Me perdoe aqui o lapso, aqui, depois eu conserto quando eu for enviar para vocês. De quantas maneiras, não, o erro não é de quantas maneiras podemos fazer isso. Né? Então, é isso aqui que não tem, me perdoe. Tá certo? Deixa eu apagar aqui, né? Que é aquele isso. Então, de quantas maneiras a gente pode fazer isso, né? Supondo, tá certo? Olha só, supondo que eu só posso comer uma sobremesa após a refeição, apenas uma, não mais que uma, tá certo? Bom, como eu tenho entre 3 tortas e 4 bolos para escolher, então eu tenho 3 mais 4 possibilidades, que são 7 possibilidades. Por quê? Porque eu só posso escolher um desses, né? Se eu pudesse comer uma torta e um bolo, aí seria o princípio da multiplicação, que seria 3 vezes 4, 12. Como eu só posso comer um deles, né? Tá certo? Então, é a quantidade de torta mais a quantidade de bolo. É isso que trata o princípio da adição, né? A ideia é bastante simples, como você pode ver, né? Então, olha só. A escolha pode ser feita de 4 mais 3 possibilidades, tá certo? Que são 7 formas diferentes. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, aqui está a definição, a formal. Se A1, A2 e AK são eventos disjuntos, né? Tá certo? O que é ser disjunto? Que não há interseção entre os eventos, né? Tá certo? O que ocorre aqui, não ocorre aqui. Assim como não ocorre nem no A2, nem no A3, nem no A4, nem no AK. O que ocorre no A2 não ocorre nem no A1, nem no A3, nem no A4, nem no AK. O que ocorre no A4 não ocorre nem no A1, nem no A2, nem nos demais. Tá certo? É isso que é ser disjunto. Tá certo? Então,
dois eventos são disjuntos quando não há interseção entre eles, tá certo? Aí digamos o seguinte, que o número de possibilidades do evento A1 é o N1, tá certo? O número de possibilidades do evento A2 é o N2. O número de possibilidades do evento AK, né, é o NK. Perfeito? E assim por diante. Tá certo? Então, resultados possíveis para cada evento, né? Faltou escrever aqui para cada evento, respectivamente. Para cada evento, respectivamente. Respectivamente. Tá certo? Assim, ó, a quantidade de resultados possíveis para apenas uma escolha, né? Para apenas uma escolha em cada evento é de N1 mais N2 mais NK possibilidades possíveis. Perfeito? Então, a ideia é essa. Então, o número total de possibilidades para que ocorra ou o evento A1, ou o evento A2, ou o evento AK é N1 mais N2 mais N3 mais NK possibilidades. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ao nosso exemplo para entender isso aqui direitinho. Acho que essa ideia tá bastante simples, está bastante clara do que nós estamos fazendo. Tá certo? Então, olha só. Aqui só faltou escrever direitinho. Se A1, A2, AK são eventos disjuntos com N1, N2, N3, NK, resultados possíveis, respectivamente, para cada evento, tá certo? Então, o número total de possibilidades para o evento A1, ou A2, ou A3, ou AK, ou A4, ou A5, até AK, né? Para que ocorra apenas um deles, tá certo? É N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais NK possibilidades. Perfeito? É isso. Então, vamos lá. Exemplo 4. Suponha que queremos selecionar uma sobremesa entre 3 tortas e 4 bolos. De quantas maneiras podemos fazer isso? Tá certo? Aí tá aqui, né? A gente já fez, a escolha pode ser feita de 4 mais 3 possibilidades, né? Que são 7. Tá ok? Formas diferentes. Então, eu tenho 7 formas diferentes para fazer a escolha. Tá certo? Então, vamos ao próximo. Exemplo 5. Um consumidor deseja comprar um veículo, tá certo? A concessionária possui 22 automóveis e 11 caminhões. Quantas escolhas o consumidor tem? Tá certo? Quantas possibilidades de escolha ele tem desde que ele vá comprar apenas um veículo? Olha, ele vai escolher entre o total de veículos que tem, que são 22 caminhões mais, 22 automóveis e os 11 caminhões, né? Tá certo? Então, ele tem 33 possibilidades de escolha. Então, ele tem 33 opções diferentes para comprar um só veículo. Certo? Então, ó, é bastante simples o princípio da adição. Não tem nada excepcional, nada mirabolante, né? Então, você só tem uma escolha, tá certo? De vários eventos diferentes, né? E que não há interseção entre os eventos também. Então, o que vai acontecer, né? Para a sua quantidade total de possibilidade de escolha é a soma das possibilidades de cada evento, tá certo? É o somatório total das possibilidades de cada evento, tá certo? Então, é isso daí, ó. 22 mais 11, 33. Então, ele pode comprar, né? Escolher de 33 maneiras diferentes, tá certo? Por quê? Porque tem 33 veículos, né? Na verdade, é isso que tem aí. 33 veículos, ele pode escolher qualquer um deles. Certo? Exemplo 5, exemplo 6 agora, né? Tá certo? Na verdade, ó, o que é mais comum acontecer, né? Você vê que é bastante simples esse princípio da adição, né? Mas o que é mais comum ocorrer é a junção, né? Do princípio, né? Para você resolver o problema, de você juntar o princípio da adição com o princípio da multiplicação e assim conseguir resolver problemas um pouco mais complicados. Porque
Com o princípio da adição, as coisas são muito simples, os problemas são muito simples, né? Com o princípio da multiplicação, a gente já pode ter exercícios mais elaborados, né? Resolver problemas mais complexos. E quando você junta os dois, você pode resolver problemas mais complexos ainda. O que é que a gente vai fazer agora? Quantos inteiros de 3 dígitos são pares? Aí, olha só. Tá certo? Então, ó, você tem que ter inteiros de 3 dígitos. Tá certo? Se tem que ter 3 dígitos, esse primeiro aqui, ó, não pode ser zero. Então, ó, para a primeira opção, ó, aqui, ó, para o primeiro evento, né, ó, eu só posso escolher entre os seguintes algarismos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São quantas opções de escolha, então? São quantas opções de escolhas, então? São 9. Tá certo? Colega, a gente teve uma pequena interrupção porque houve uma queda aqui na internet, né? Então, provavelmente, esse exercício a gente não viu, né? Então, eu vou começar de novo aqui, né? Como que já está escrito, eu vou começar de novo. Tá certo? Olha só. Nós temos que construir números de 3 dígitos. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 3 dígitos, tá certo? Mas para que o número realmente tenha 3 dígitos, né? O primeiro não pode ser zero. Tá certo? Então, para a primeira opção, ó, eu só posso escolher entre os números, entre os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 possibilidades de escolha. Mas para a segunda opção, pode ser zero. Então, são os anteriores mais o zero. Então, agora eu tenho 10 possibilidades de escolha. Mas aqui, ó, eu quero que eles sejam pares. E os pares, né, ó, terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, para essa última posição, ó, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Então, eu vou ter 450 números pares aí. Tá certo? Isso aqui, ó, é só uma forma de resolver. Ok? Uma outra forma de resolver seria a gente fazendo, utilizando o princípio da adição e da multiplicação juntos, né? Como assim? Olha só, a gente pode pensar assim. Você vê que não precisava fazer assim, como eu acabei de falar, utilizando a multiplicação e a adição junto, porque a gente já resolveu aqui, ó, usando só o princípio da multiplicação. Mas eu vou resolver utilizando o princípio da adição também, que tem muitos exercícios que não há essa possibilidade. Então, vamos lá. Então, números de 3 dígitos são números de 100 a 999, claro, incluindo o 100 e o 999. Perfeito? Como eu quero apenas pares, ó, então a ideia seria o seguinte: seriam números de 3 posições, sendo que a última tem que ser um número par, digamos o 0. Tá certo? Tá. Como o primeiro aqui tem que ser de 1 a 9, ó, aí eu tenho 9 possibilidades. Tá certo? Tá ok? Já aqui nessa outra aqui, ó, eu já tenho 10 possibilidades, como a gente viu antes. Porque, além dos 9 que eu posso usar aqui, ó, eu posso usar aqui o número 0 também aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho 10 possibilidades. E aqui, ó, uma única possibilidade, que é o número 0, tá certo? Então, ó, o total aqui, ó, é 90. Então, aqui tem 90 possibilidades, que é 9 vezes 10 vezes 1. Tá certo? Então, ó, eu tenho 90 números pares de 100 a 999, que terminam com 0. Tá certo? Bom, mas um outro número par pode ser um número que termine com 2. Aqui o inicial, ó, continua a mesma coisa, porque eu posso escolher, ó, entre 1 e 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Depois, além
entre 1 e 9, eu posso incluir o 0. Então, eu tenho 10 possibilidades. Como aqui eu vou usar fixo o 2, como eu usei no início fixo o 0, eu tenho só uma possibilidade. Então, o resultado aqui de possibilidades, de números que eu posso construir, ó, são exatamente 90. Também, né? 9 vezes 10 vezes 1 dá 90. Tá certo? Então, ó, eu tenho 90 números que vão terminar em 2. Então, ó, eu tenho 90 números que vão terminar em 0 e tenho 90 números que vão terminar em 2. Tá certo? Agora, vamos lá. Mas o 4, se terminar em 4, eu também tenho número par. E quantas possibilidades de escolha? O princípio, a ideia é a mesma. Para a primeira posição, eu tenho 9 possibilidades, que é de 1 a 9. E para a segunda posição, eu tenho 10, que é de 0 a 9. Como eu estou deixando o 4 fixo, para a terceira posição, eu só tenho uma possibilidade, né? Então, ó, aqui vai ser novamente o produto. E isso vai dar 90. Tá certo? Bom, assim como terminando com 0, o número é par, como terminando com 2, o número é par, como terminando com 4, o número é par, terminando com 6, o número também é par. E como antes, ó, eu tenho 9 possibilidades para a primeira posição e 10 possibilidades para a segunda. Tá certo? E apenas uma, que é justamente o 6, para a última posição, perfazendo um total de também, como todos os outros, né, ó, 90 possibilidades. Tá certo? E números terminados em 8 também são pares, tá certo? Então, ó, como antes, o primeiro não pode ser 0, então eu tenho 9 possibilidades, né, de 1 a 9. Né? Já o segundo pode voltar a incluir o 0, além das 9 possibilidades de antes, porque não há nenhuma restrição. Então, eu tenho 10 possibilidades. E para a última, eu tenho apenas uma possibilidade, fazendo um total de também 90 possibilidades. Tá ok? E o total? Bom, eu tenho 90 terminando com 0, 90 terminando com 2, 90 terminando com 4, 90 terminando com 6, 90 terminando com 8. Então, eu cobri todas as possibilidades possíveis de números pares de 3 algarismos. Então, agora, ó, pelo princípio da multiplicação, eu achei cada resultado. E pelo princípio da adição, como nenhum resultado se repete, eu posso somar todos, né? Ó, 90 mais 90 mais 90 mais 90, eu tenho 450 números. Ok? Então, isso aqui é uma outra maneira de fazer, usando junto o princípio da multiplicação e o princípio da adição. Tá ok? Tá? Tem mais possibilidades? Não, né? Acabou, é só 450. Agora, tem uma outra forma de fazer, que é aquela que a gente fez inicialmente, ó. Eu vou só repeti-la aqui, né? Tá certo? Então, eu tenho 3 posições, 3 eventos distintos, como eu disse antes, não é? 3, esse, e esse. Para o primeiro evento, eu tenho 9 possibilidades. Por quê? Porque eu posso escolher quaisquer números entre 1 até 9. Tá certo? Para esse segundo aqui, ó, vou chamar esse conjunto aqui de A novamente. Eu tenho quantas possibilidades? 10, porque eu posso colocar qualquer elemento do conjunto A. Eu posso colocar qualquer elemento do conjunto A, mas também posso incluir o 0, né? Tá certo? Posso incluir o 0, então eu fico com 10 possibilidades. Tá certo? Aí, vezes, aí, como eu havia dito, né? São quantos números pares? 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? E esses caras aqui, ó, são os finais de todos os números, né? O terceiro algarismo de todos os números que são pares. Tá certo? Ó? Então, aqui, ó, eu posso escolher para colocar o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Quantas possibilidades? 5. Como a gente já havia visto, isso aqui vai dar 450 números diferentes. Você pode formar de 3 algarismos, né? Sendo números pares. Tá ok? Então, exatamente como antes, né? Deixa eu apagar aqui para você ver direitinho. E eu tenho 9 vezes 10 vezes 5, que vão dar 450 números pares. Tá certo? Então, vamos continuar. Tem um outro jeito de fazer. Qual é o outro jeito? Olha só. A ideia é a seguinte.
veja bem, eu quero formar números de 3 algarismos, né? Aí eu sei o seguinte, que de 1 até 999 tem quantos números? 999 números. Mas aqui, ó, estão incluídos alguns que têm menos de 3 algarismos, né? Tem incluído um algarismo e 2 algarismos, tá certo? Eu sei que de 1 até 99 são todos os números que têm menos de 3 algarismos. E são quantos? São 100. Então, eu vou diminuir aqui, ó, menos 100. Aliás, menos 100. São 99, me perdoe, lápis. São 99. De 1 a 99 tem 99, obviamente, né? Tá certo? Então, menos 99. Que dá um total de 900. Então, aqui, ó, ficou só números com 3 dígitos, né? São 900 números com 3 dígitos, tá certo? Tá, ora, tem 900 números com 3 dígitos, né? Começando em 100 e terminando em 999, né? Começando em 100 e terminando em 999, incluindo os dois, né? Claro. Tá certo? Tem 900 números, né? Tá certo? Só que de 100 a 99, a metade são pares. Tá certo? Então é só dividir por 2, né? Eu pegar 900 e dividir por 2, que dá 450. Tá certo? Então, existem 450 números pares entre 100 e 999, né, que não é o objetivo, ou existe 450 números pares de 3 dígitos. Perfeito? Tá ok? Então, essa é a terceira maneira de fazer. Tá ok? Ó? Então, vamos lá, tá aí. Ó. São 999 números de 1 a 99, como a gente acabou de ver. São 99 com 2 dígitos ou um dígito, né? Dígito. São 99 com 2 dígitos ou um dígito. Ou seja, temos 900 números com 3 algarismos. Perfeito? Só que desses 900, a metade é par. Logo, temos 450 números pares. Tá certo? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tá certo? Na próxima aula, né, eu vou enviar esses slides para os senhores e vou enviar com os devidos concertos, né? As devidas observações consertadas direitinho, tá certo? E na próxima aula a gente vai ver permutação e combinação, tá certo? Mas e o arranjo? Bom, o arranjo é um tipo de permutação, tá ok? Então a gente vai ver essas duas coisas exatamente, tá ok? Então este é o assunto da próxima aula. Então, até lá, tá certo? Bom estudo a todos.